não é o maior telescópio já feito, não é o mais potente, mas é o mais ambicioso da história da humanidade, porque ele não vai olhar fundo, ele vai olhar tudo. Em 63 dias, ele vai fotografar o que o Hubble levaria 85 anos para ver. Vai mapear 500 milhões de galáxias ao mesmo tempo. Vai procurar planetas que possam ter vida. E vai caçar as duas coisas mais misteriosas do universo: matéria escura e energia escura, que juntas formam 95% de tudo que existe e que a ciência ainda não consegue explicar. Chama-se Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, e o que ele pode encontrar vai mudar tudo. Mas antes de chegar lá, você precisa entender a história que nos trouxe até aqui, porque sem essa história, você não vai entender o tamanho do que está prestes a acontecer. O universo era pequeno. Por quase toda a história da humanidade, o universo tinha o tamanho do céu noturno. Estrelas, a Lua, os planetas, tudo parecia fazer parte de uma única estrutura, uma única casa, e a Terra estava no centro de tudo. Essa visão durou milênios, até que em 1923, um astrônomo chamado Edwin Hubble apontou um telescópio de 2,5 metros para uma névoa no céu chamada Andrômeda. O que ele encontrou destruiu a nossa noção de lugar no cosmos. Andrômeda não era uma nuvem de gás dentro da Via Láctea, era uma galáxia inteira, com centenas de bilhões de estrelas a milhões de anos-luz de distância. O universo não era uma casa, era infinito. E 6 anos depois, Hubble descobriu algo ainda mais perturbador. Todas as galáxias estavam se afastando de nós. Quanto mais distantes, mais rápido se moviam. O universo não estava parado, estava se expandindo em todas as direções, para sempre. Pela primeira vez na história, a humanidade entendeu que não estava no centro de nada. Por décadas, telescópios terrestres tentaram enxergar mais longe, mas a atmosfera da Terra é um obstáculo enorme. Ela distorce a luz, borra as imagens, filtra comprimentos de onda inteiros. É como tentar ler uma placa de rua através de um vidro molhado em dia de chuva forte. A solução parecia óbvia e impossível ao mesmo tempo: colocar um telescópio no espaço. Em abril de 1990, o ônibus espacial Discovery lançou o telescópio espacial Hubble na órbita da Terra. 2 bilhões de dólares, décadas de planejamento. E quando as imagens chegaram, eram borradas. O espelho principal havia sido polido com um erro de 2 milímetros. Num projeto que levou décadas, o mundo inteiro riu. A NASA ficou em silêncio. 3 anos depois, astronautas foram enviados ao espaço numa missão de conserto, com as próprias mãos, dentro de trajes espaciais, a 500 quilômetros acima da Terra. Eles corrigiram o espelho. E então, as imagens chegaram. O Hubble apontou para um pedaço de céu do tamanho de um grão de areia segurado à distância de um braço estendido, um espaço onde o olho humano não enxerga absolutamente nada. Naquele vazio, o Hubble encontrou 10.000 galáxias. 10.000 galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, num grão de areia. Se o universo se comporta assim num grão de areia, o que o Roman vai encontrar quando olhar para 500 milhões de galáxias ao mesmo tempo? 35 anos depois do Hubble, a NASA lançou o telescópio espacial James Webb, um espelho 6 vezes maior, capaz de enxergar em infravermelho a luz que atravessa nuvens de poeira e gás, revelando o que está escondido atrás delas. O James Webb mostrou galáxias que existiram apenas 400 milhões de anos após o Big Bang, mostrou estrelas nascendo em tempo real, mostrou as atmosferas de planetas a anos-luz de distância, e mostrou algo que ninguém esperava. O universo era mais estranho do que a ciência havia calculado. As galáxias mais antigas eram maiores e mais complexas do que deveriam ser, segundo todos os modelos teóricos que temos. O universo estava se expandindo em ritmos diferentes dependendo de onde você olhava, o que não faz sentido com o que sabemos. O cientista-chefe do projeto declarou publicamente: as observações indicam que o modelo padrão do universo pode estar errado. Tudo que a ciência construiu nos últimos 100 anos pode estar incompleto, e o James Webb olhava apenas fundo, um ângulo, uma direção, um ponto minúsculo no universo. Agora imagine uma visão mais ampla.
Em 1959, 6 meses depois da NASA ser fundada, uma astrônoma chamada Nancy Grace Roman cruzou as portas da agência. Ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo na NASA, num tempo em que mulheres mal conseguiam se aproximar de posições de liderança científica. Foi ignorada, subestimada, recebia menos que qualquer homem fazendo o mesmo trabalho. E mesmo assim, ela passou décadas convencendo a NASA de que precisava de um telescópio espacial. Brigou por orçamento, brigou por tecnologia, definiu as especificações mínimas que um telescópio espacial precisaria ter e apresentou pessoalmente ao Congresso americano. Graças a essa luta constante e silenciosa, a NASA construiu o Hubble. Nancy Grace Roman nunca recebeu os créditos que merecia em vida. Seu nome não está nos livros de história. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Mas agora, décadas depois, o próximo grande telescópio da NASA carrega seu nome. É a menor reparação possível para uma dívida enorme, mas é um começo. Como o Roman funciona? Amplo versus profundo. 2 telescópios, 2 filosofias. O Roman não é o sucessor do James Webb. É algo completamente diferente. Pensa assim, o James Webb é como um sniper. Ele mira num ponto específico muito distante e vê aquele ponto com uma clareza impossível e um nível de detalhe absurdo. O Roman é como uma câmera de vigilância com grande angular cobrindo o horizonte inteiro. Ele não vê tão fundo quanto o James Webb, mas enxerga tudo ao mesmo tempo. O espelho do Roman tem o mesmo tamanho do Hubble, mas seu campo de visão é 100 vezes maior. Enquanto o James Webb encarava um ponto no espaço com detalhe extraordinário, o Roman vai varrer o céu inteiro. Em apenas 18 meses, o Roman vai mapear mais de 500 milhões de galáxias, criando o mapa mais completo do universo já feito. Encontrar dezenas de milhares de planetas orbitando outras estrelas, os chamados exoplanetas. Detectar 160 mil pontos onde a gravidade de matéria invisível está dobrando a luz ao seu redor, revelando o que não pode ser visto diretamente. Isso mesmo, o Roman vai caçar matéria escura e energia escura. Tem algo que poucos cientistas falam fora das universidades, mas que é talvez a coisa mais perturbadora sobre o universo. O universo está se expandindo, sempre, em todas as direções, e quanto mais tempo passa, mais rápido as galáxias se afastam umas das outras. Existe um ponto, no futuro, bilhões de anos a partir de agora, em que as galáxias estarão tão distantes que a luz delas nunca mais conseguirá nos alcançar. Elas vão desaparecer do céu, para sempre, sem deixar rastro. As civilizações que existirem nesse futuro vão olhar para o céu e ver apenas escuridão. Vão concluir com toda a lógica disponível que estão sós no universo, sem saber que bilhões de galáxias um dia existiram e sumiram além do horizonte cósmico. Nós temos sorte de existir agora, neste momento específico da história do universo. Ainda podemos ver tudo, ainda podemos estudar tudo. O Roman é a nossa maior tentativa de aproveitar essa janela antes que ela comece a se fechar. Somos sortudos de estar aqui, agora, capazes de observar tudo isso acontecer. Agora, pensa no que acontece quando o Roman olha para 500 milhões de galáxias ao mesmo tempo. Cada planeta encontrado é um endereço, um lugar para olhar mais de perto. E se algum desses planetas tiver uma atmosfera com os sinais certos, oxigênio, metano, vapor d'água nas proporções certas, vamos saber que algo está respirando lá, ou que estava. A assinatura química da vida é reconhecível. Não precisamos ver ninguém, não precisamos receber um sinal de rádio. Basta analisar a luz que passa pela atmosfera de um planeta distante para saber se há processos biológicos acontecendo. O Roman não é poderoso o suficiente para fazer essa análise sozinho, mas ele vai identificar os candidatos, os planetas que merecem uma olhada mais cuidadosa do James Webb ou dos telescópios da próxima geração. Ele é o detetive que aponta para a sala e diz: "Olha ali!" Em setembro de 2026, o Roman vai ao espaço, e a partir desse momento, o silêncio vai começar a falar, porque durante toda a história da humanidade, a pergunta "estamos sós?" ficou sem resposta por falta de dados.
Não por falta de inteligência, não por falta de vontade, por falta de capacidade de olhar. O Roman é a primeira vez que vamos olhar de verdade, em escala suficiente para que o universo possa nos responder. Talvez ele não encontre nada, talvez o silêncio continue, mas talvez, num planeta orbitando uma estrela numa das 500 milhões de galáxias que ele vai fotografar, a atmosfera revele uma combinação de gases que só a vida produz. E aí tudo muda. A história da humanidade se divide em antes e depois desse momento. Não existirá mais nós e o universo, existirá nós e eles. E a questão não será mais existem, será o que fazemos agora? Essa pergunta ainda não tem resposta, mas em setembro de 2026 a gente começa a ter os dados para respondê-la, e você vai querer estar por dentro quando isso acontecer.